Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à continuação desse estudo, justamente sobre a parábola das 10 virgens, clamor da meia-noite, seguindo aqui na apostila. Nós já tivemos 3 vídeos com os 3 capítulos anteriores estudando, um vídeo extra também sobre o capítulo 1, e vamos agora entrar no capítulo 4 do nosso estudo, que fala sobre a mensagem do segundo anjo e o grande desapontamento. Aqui nós estamos trabalhando já mais próximos do final dessa primeira aplicação da parábola das 10 virgens, para depois adentrar mais adiante na segunda aplicação deste estudo profético maravilhoso. Aqui então, no primeiro tópico, na página 30 da apostila, fala sobre a mensagem do segundo anjo pregada pela primeira vez. Primeiro texto no Vida e Ensinos, páginas 50 a 51, diz que nossas esperanças centralizaram-se então na vinda do Senhor em 1844. Esse era também o tempo para a mensagem do segundo anjo, que voando pelo meio do céu clamou: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelos servos de Deus no verão de 1844 e, como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. Em conexão com essa mensagem, deu-se o clamor da meia-noite, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Aqui nós teremos uma sequência de textos que podem se tornar até um tanto maçantes pela repetição do mesmo tópico, mas é importante destacarmos os detalhes que nós encontramos. Quando estudamos a história adventista, já desde 1798, o que nós encontramos é alguns autores já falando dessa mensagem do segundo anjo desde 1843, alguns vão falar, que foi o caso de Carlos Fitt pregar. No entanto, aqui nós preferencialmente devemos dar endosso à evidência profética contida nos textos do Espírito de Profecia, que declaram que por parte dos servos de Deus, só no verão de 1844 que foi pregado, então, a mensagem pela primeira vez. Não antes disso. Ainda que alguns possam ter chegado a essa conclusão de aplicar Babilônia não só à Igreja Católica, mas também nas igrejas protestantes, mesmo que tenham chegado antes dessa data à conclusão, foi a partir dessa data que, como corpo de pregadores, saíram a pregar. Isso em consequência de terem rejeitado a mensagem do clamor da meia-noite, a segunda data. Isso é importante porque no início desse texto que nós lemos, falou que as esperanças agora estavam centralizadas em 1844. Nós já observamos no vídeo anterior que em 1843, quando ela usa essa data, é aquela data do calendário judaico que se estenderia até o começo de 1844 do nosso calendário, na primavera, em 18 de abril, e não então de maneira como é quando ela fala de 1844, que é apontando para o fim deste ano. É importante que aqueles que tiverem alguma dúvida em relação à sequência de clamor e segundo anjo, qual vem primeiro, qual é o efeito, qual é a causa, estudarem mais uma vez o capítulo anterior. Aqui, rapidamente, nós podemos comentar que Ellen White diz de algo que foi real. Uma vez que o clamor da meia-noite, ele trouxe uma nova mensagem rejeitada pelas igrejas e, por consequência, os pregadores excluídos, que é o que fala no Primeiros Escritos 237,
começar a pregar a mensagem do segundo anjo. Então o clamor vem antes, de fato. Isso é o que atesta de maneira muito clara o texto lá dos Primeiros Escritos, como eu comentei. Aqui fala de um momento posterior já, daqueles que, como resultado da rejeição da mensagem, da exclusão dos pregadores, o que acontece? Eles abandonam as suas igrejas caídas, uma vez que ouvem a mensagem caiu Babilônia. E nesse período da mensagem segundo o anjo sendo pregada, não foi abandonada a pregação do clamor da meia-noite, mas as duas foram dadas em conexão, como o texto diz. Próximo texto, História da Redenção 364, 365. Quando as igrejas repeliram o conselho divino, ao rejeitar a mensagem do advento, também o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação, caiu Babilônia, foi dada no verão de 1844, como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. Uma informação adicional aqui que nós recebemos, essa quantidade de pessoas, e aqui então relaciona a mensagem do clamor, obviamente, com a mensagem do primeiro anjo. O que poderia ser ou não ser essa mensagem. Aí vem a exposição e encontro, faz parte da mensagem do primeiro anjo, com certeza, e não em referência ao segundo anjo. Mas a consequência da rejeição da mensagem do primeiro anjo, do clamor da meia-noite, vem então a mensagem do segundo anjo. Texto semelhante, mais uma vez, que nos traz informações a mais, no Grande Conflito, página 376. Como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhada com favor, falando da obra de Guilherme Miller, Por algum tempo as igrejas favoreceram, traziam pessoas de fora, conversões e assim por diante. Mas decidindo-se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo e desejando suprimir toda agitação a respeito, não somente se opuseram a ela do púlpito, mas também negaram a seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto, ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. Assim, encontraram-se os crentes em grande provação e perplexidade, amavam suas igrejas, e repugnava-lhes o separar-se delas. Mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de pesquisar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a Igreja de Cristo, coluna e base da verdade. Daí os se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações. No verão de 1844, aproximadamente 50 mil se retiraram das igrejas. Então nós vemos, em relação a esses detalhes que nos são dados a mais nesse texto, que de fato as igrejas não queriam ouvir mais em relação àquela mensagem do advento. Aqui diz que aqueles que acabaram por sair das igrejas, eles amavam suas igrejas, repugnavam-lhes separar delas. Mas viram o quê? Que o testemunho profético estava sendo eliminado do meio deles, não tinham direito de pesquisar, dar testemunho em relação a isso, portanto, entenderam o quê? Que a lealdade ao Senhor não harmonizava-se com uma submissão a essas igrejas e, portanto, se sentiram justificados a sair delas. Na História da Redenção
366 também fala que os adventistas, vendo que as igrejas rejeitavam o testemunho da palavra de Deus, não mais podiam considerá-las como constituindo a igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade. E quando a mensagem caiu Babilônia começou a ser anunciada, eles se sentiram justificados da separação de sua antiga associação. Então, mais uma vez aí, destacando a rejeição por parte das igrejas protestantes da época. Só nos Estados Unidos havia já uma variedade de mais de uma dúzia de igrejas, né? E todas elas estavam unidas contra essa mensagem. Aqui nós temos um texto também na página 31 do Primeiros Escritos, página 242. Diz assim: ouvi então uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados e escarnecidos: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Em obediência a essa voz, grande número rompeu os laços que os prendiam, e deixando os grupos que estavam em trevas, uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado sua liberdade, e jubilosamente com eles uniram suas vozes. Esse trecho nós já lemos no capítulo anterior, destacamos aí a diferença desses que rompem os laços e aqueles que já tinham conquistado a liberdade anteriormente, já tinham um grupo separado das igrejas, quando esses tomam a posição ao lado do grupo liberto. Mas a continuação da leitura é bem interessante, vamos atentar. Ouvi a voz de fervente e agônica oração, vinda de uns poucos que ainda permaneciam com os grupos que estavam em trevas. Então aqui já vimos uma classe que cria o grupo liberto, que foram excluídos, outros já tomam posição e saem de suas igrejas, mas era um processo que ainda não ocorreu tudo de uma vez. Mas, de fato, aqui diz que foi um processo que continuou. Vamos continuar a leitura aqui. Os pastores e líderes estavam passando em torno desses diferentes grupos, prendendo os laços mais firmemente, mas ainda ouvia essa voz de fervente oração. Vi então os que haviam estado orando estender as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido que estava livre, regozijando em Deus. Então era um grupo que tinha uma união entre eles. A resposta deles, ao olharem ferventemente para o céu e apontarem para cima, foi: retirai-vos, retirai-vos, saí daí. Vi indivíduos lutando por liberdade, afinal, quebraram os laços que os ligavam. Eles resistiram aos esforços feitos para apertar os laços ainda mais e recusaram atender às repetidas afirmações: Deus está conosco, temos conosco a verdade. Então eles rejeitaram essa fala que aqueles pastores, líderes das igrejas diziam: não, a verdade está conosco, essa é a igreja que tem coluna e base da verdade. E eles viram que não era mais a realidade isso. Recusaram aceitar essas afirmações mentirosas. E então eles quebraram os laços dessa maneira. Vamos mais agora, na página 32, nós chegamos finalmente ao grande desapontamento. Então vimos que do verão ao outono ocorre clamor da meia-noite, mensagem do segundo anjo, pessoas saindo das igrejas até chegar nessa data. Uma formação de um grupo liberto, que faz referência inclusive ao período de Filadélfia, do amor fraternal que havia entre eles, é o destacado naquela carta à sexta igreja lá da Ásia Menor. Aqui no Primeiros Escritos 256 e 257, vem com esse tópico de
o fato de Cristo não ter vindo e o que ocorre. Diz assim: depois do grande desapontamento em 1844, Satanás e seus anjos estiveram ativamente empenhados em armar laços para abalar a fé da comunidade. Ele afetou a mente das pessoas que haviam tido alguma experiência na mensagem e possuíam uma humildade aparente. Alguns indicavam o futuro para o cumprimento da primeira e da segunda mensagem, enquanto outros apontavam o passado, declarando que elas já haviam sido cumpridas. Esses estavam ganhando influência sobre a mente dos inexperientes e perturbando sua fé. Alguns estavam examinando a Bíblia para edificar sua fé independente da corporação. Satanás exultou com tudo isso, pois ele sabia que os que se livravam da âncora podiam por ele ser afetados por diferentes erros e levados à roda por diversos ventos de doutrina. Muitos que tinham sido líderes na primeira e na segunda mensagens agora negavam-nas e houve divisão e confusão no corpo da comunidade. Então, depois do grande desapontamento, era propósito de Deus que continuasse aquele grupo liberto avançando em relação à luz que Deus enviaria de bom grado. E havia justamente a terceira mensagem angélica que eles tinham que compreender, que lançaria luz sobre o desapontamento que eles tinham sofrido. Mas aqui diz que Satanás e seus anjos estavam muito ativos e armaram laços que abalaram a fé. Criou-se então divisão e confusão a partir de 23 de outubro, digamos assim. E aqui nós vemos de maneira clara que alguns agora, as profecias que eles tinham estudado com tanto interesse, entendendo que era no presente o cumprimento, jogavam elas para o passado, colocando em pouca importância, relevância o cumprimento delas, ou ainda indicando o futuro. Esses que indicavam o futuro muitas vezes ficaram presos a ideias especulativas, marcações de datas e assim por diante. Aqui diz que estes, então, falsos mestres, perturbaram a mente dos inexperientes, né? E dessa maneira nós vemos que alguns, em meio a essa divisão e confusão que ocorreu, alguns queriam agora edificar sua fé independente de corporação. Nós bem sabemos que não é assim. O correto, Deus tem sim um ministério na terra. Quando Ele fundou sua igreja aqui nessa terra, Ele delegou aos seus apóstolos o batismo e todos eram batizados numa só igreja. Vamos mais adiante nesse aspecto aqui, dizendo que Satanás conseguiu fazer que muitos jogassem fora a âncora, né? E dessa maneira diferentes erros eles adotavam, eram levados por diversos ventos de doutrina. Essas confusões que nós vemos, Ellen White fala na Review and Herald de 31 de outubro de 1899, que tem uma relação com também o estudo da parábola. Ela diz: muitos que haviam saído ao encontro do noivo nas mensagens do primeiro e segundo anjos recusaram a terceira, a última mensagem probante que deve ser dada ao mundo. Ora, uma experiência semelhante se verificará quando for feito o último chamado. Todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. Então esse texto faz referência ao que o texto anterior nos dizia, que muitos que tinham sido lidos na primeira e segunda mensagem agora negavam. E uma vez que eles negavam essas mensagens, não foram alcançados também pela terceira mensagem. Um pequeno grupo apenas aceitou. Vemos que isso corresponde o que o texto aqui da Review and Herald diz, que muitos saíram ao encontro do noivo nas mensagens do primeiro e do segundo anjo, mas recusaram a terceira. E ela diz que uma experiência semelhante se verificaria novamente
quando fosse feito o último chamado, ou seja, na segunda aplicação, ocorreria mais uma vez essa descrença e divisão no corpo da comunidade. Quando que ocorre essa descrença e divisão no corpo da comunidade? É justamente não no período anterior ao clamor, mas durante o clamor que ocorre essa descrença. Isso de fato, como nós vamos ver quando estudarmos a aplicação para os nossos dias, nós veremos que se repetiu a história de fato. O próximo capítulo que nós iremos estudar entrará então um pouco mais nesse aspecto do que ocorre na segunda aplicação em repetição ao que estava esperado, né? Aqui temos o texto do Grande Conflito, página 404, que diz que os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo, desfrutando sua presença como nunca antes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo e, esperando serem logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais, tinham-se em grande parte retirado da companhia dos que não receberam a mensagem. Com intenso desejo haviam eles orado: vem, Senhor Jesus, e vem presto. Mas ele não viera. E agora assumir de novo o fardo pesado dos cuidados e perplexidades da vida, suportar as acusações e zombarias de um mundo escarnecedor, era uma terrível prova de fé e paciência. Não foi fácil a situação com que eles se depararam, não era algo simples de passar, mas eles de fato tiveram a companhia dos anjos celestiais em favor deles. De maneira alguma, naquele momento de prova, Deus tensionava abandoná-los. De maneira alguma. Vamos mais agora nos nossos estudos. Agora, na página 33, temos na 408 do mesmo livro o seguinte texto: a esse tempo se aplicavam as palavras: mas o justo viverá da fé. Dado o fato de haver a brilhante luz do clamor da meia-noite lhes resplandecer no caminho, e terem visto descerrarem-se as profecias e em rápido cumprimento os sinais que declaravam estar próxima à vinda de Cristo, haviam caminhado, por assim dizer, pela vista. Agora, porém, abatidos por verem frustradas esperanças unicamente pela fé em Deus e em Sua palavra, poderiam permanecer em pé. O mundo escarnecedor dizia: fostes enganados, abandonai vossa fé e dizei que o movimento do advento foi de Satanás. Declarava, porém, a palavra de Deus: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Renunciar então à fé e negar o poder do Espírito Santo que acompanhar a mensagem seria recuar para a perdição. Que texto, né? Que nós vemos aqui mostrando como que pela fé ainda permanecer em fidelidade para com Deus, e deste modo então eles viam que o mundo estava falando uma loucura, que o poder do Espírito Santo tinha sido manifestado naquela mensagem, não poderiam recuar, mas avançar. Também no Grande Conflito 403 e 404, fala das pessoas que, de fato, renegaram essa mensagem. Numerosa classe que tinha professado crer na próxima vinda do Senhor, renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar a fugir do mundo. Como outrora Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam baseado sua fé nas opiniões de outrem, não na palavra de Deus, achavam-se agora novamente prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para suas fileiras os fracos e covardes, e todos eles se uniram para declarar que não mais havia motivos de receio ou expectação.
Então, numerosa classe aqui diz, de fato, renunciou à fé e ainda se uniram então aos escarnecedores. Essa classe é chamada aqui de fracos e covardes. Agora declarava que não havia receio, não havia por que esperar uma breve volta de Cristo. O motivo da primeira visão em dezembro de 1844. Esse é um tema muito interessante. O texto do Primeiros Escritos, página 14 e 15. A primeira visão que Ellen White recebeu, pouco tempo depois do grande desapontamento, portanto, como nós vimos. Um dos títulos dados quando foi publicado pela primeira vez essa visão dela era Palavras de animação e conforto ao pequeno rebanho disperso depois do grande desapontamento. Aqui é uma leitura que vai enfocar alguns destaques desse povo do Advento na sua jornada. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do Advento no mundo, mas não o pude achar quando uma voz me disse: olha novamente, olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do Advento estava nesse caminho a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Portanto, a trajetória do povo do Advento era separada do mundo, num caminho elevado e estreito. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incendia sobre o povo do Advento, e eles clamavam: Aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Aqui na página 34, temos um comentário extenso sobre as implicações desse texto. Eu gostaria de resumir alguns aspectos. Esse texto, primeiramente, não pode ser entendido só referente à experiência dos adventistas lá do passado, mas se aplica ao clamor da meia-noite em nossos dias. Uma vez que Ellen White, no Primeiros Escritos, página 42 e 43, ela fala em referência ao clamor da meia-noite ter terminado. E, deste modo, nós vemos que Ellen White, depois, nos anos subsequentes, ela esperava novamente que soasse o clamor da meia-noite. Essa era a atitude dela e vamos estudar mais em detalhes sobre isso.
Portanto, ainda que essas palavras de animação e conforto para o pequeno rebanho naquela época tenha sido muito útil essa mensagem, não é só para eles. Devemos nos apropriar dessa mensagem para nos animar hoje também e não entender como algo só referente à experiência deles. Vamos lembrar aqui que esta luz do clamor da meia-noite, segundo a visão, se estendia por toda a extensão do caminho, proporcionando claridade. Infelizmente, tinha alguns que temerariamente negavam a existência da luz atrás deles. Ou seja, com o perigo da alma, arriscando a própria salvação, começaram a negar que Deus tinha levado eles tão longe. Esses, então, diz que tinham uma experiência de perder, então, essa luz, ficar em densas trevas e cair no mundo tenebroso e ímpio. Não continuariam no caminho estreito e elevado do povo do advento. Esses que negavam a luz por detrás deles, o clamor da meia-noite. Então nós vemos aqui que de fato a jornada vai se estendendo mais do que eles esperavam e ficaram cansados. Pensavam que iriam entrar na cidade santa mais cedo, mas Jesus animava eles e concedia mais graça para eles continuarem resistindo até chegar à cidade. Por fim, nós vemos em rápida sucessão algo referente ao momento depois da ressurreição especial. Primeiramente, Jesus, ou melhor dizendo, Deus Pai, ele ressuscita então os 144.000, a parte que faleceu dos 144.000, aqueles que morreram debaixo da mensagem do terceiro ano desde 1844, e também parte de ímpios, assim como em Daniel 12 fala da ressurreição parcial, especial, muitos para a vida eterna, muitos para o horror eterno. Então, nós encontramos aí os acérrimos inimigos do povo de Deus e de Cristo, de fato ressuscitando para ver a volta em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes, então, que ressuscitam, completam o número de maneira que agora só há um grupo só de santos vivos. Aqueles que estão vivos por ocasião desses eventos e aqueles que ressuscitaram na voz de Deus. E aqui nós encontramos dizendo que estes santos vivos, em número de 144.000, ouvem então o dia e a hora da vinda de Jesus, enquanto que os ímpios não compreendem que é isso que está ocorrendo, a declaração de Deus da hora e o dia da volta de Cristo. Aqui nós encontramos então, de fato, o povo de Deus recebendo essa revelação. Encontramos nesse sentido algo muito importante, que esse anúncio do dia, a hora da volta de Cristo, e aqui não pode ser outra coisa a não ser a volta em glória, e fica óbvio pelo texto, mostra que qualquer pessoa que em nossos dias declara saber quando Cristo voltará em glória, ela está mentindo. Do contrário, se de fato essas pessoas que declaram isso desde 1844 em nossos dias, e vai continuar surgindo pessoas em todo o tempo que vão depositar suas confianças em marcação de data. E o que ocorre? Estes estão mentindo, porque se eles de fato soubessem, por que o próprio Deus então vai declarar isto àquela altura, depois da ressurreição especial, já na 7ª praga, na culminação da história terrestre? É somente lá que o povo de Deus saberá.
estes se antecipam aos eventos e arrogam para si algo que não é uma realidade. Sabemos, através das próprias declarações da mensageira do Senhor, em Primeiros Escritos, página 75, que o tempo nunca mais seria um teste para o povo de Deus depois de 1844. Diz também, nesse mesmo texto, Ellen White fala que a mensagem do terceiro anjo não depende da marcação de tempo, mas essas pessoas querem acrescentar uma mensagem que não foi dada. Se julgam no direito de algo que Deus os proíbe. Vamos mais adiante, então, nessas reflexões que nós estamos tendo sobre informações a mais sobre a ressurreição especial. A propósito, fica aí a indicação de ler o capítulo Livramento dos Justos do Grande Conflito, uma leitura que será muito útil nesse sentido, onde atesta de maneira muito clara a ressurreição dos que morreram debaixo da mensagem do terceiro anjo. Aqui na página 35 da apostila, nós temos o título Para os que descreram, fechou-se a porta da graça. Esse é um fato interessante. Vamos ler aqui no Mensagens Escolhidas, páginas 63 e 64. Foi-me mostrado em visão, e ainda eu creio, que houve uma porta fechada em 1844. Todos quantos viram a luz das mensagens do primeiro e segundo anjos e rejeitaram aquela luz, foram deixados em trevas, e os que aceitaram e receberam o Espírito Santo, que assistiu à proclamação da mensagem do céu, e que posteriormente renunciaram à sua fé e declararam engano sua experiência, rejeitaram assim o Espírito de Deus, e ele não mais pleiteou com eles. Os que não viram a luz não tinham a culpa de sua rejeição. Era somente a classe que desprezara a luz do céu que o Espírito de Deus não podia alcançar. E esta classe incluía, como declarei, tanto os que recusaram rejeitar a mensagem quando ela lhes foi apresentada, como os que, havendo-a recebido, renunciaram posteriormente à sua fé. Esses podiam ter uma aparência de piedade, professar ser seguidores de Cristo, não tendo, porém, viva ligação com Deus. Seriam levados cativos pelos enganos de Satanás. Estas duas classes são apresentadas na visão. Aqueles que declararam ser um engano a luz que haviam seguido, e os ímpios do mundo que, havendo rejeitado a luz, haviam sido rejeitados por Deus. Não é feita nenhuma referência aos que não haviam visto a luz, não sendo, portanto, culpados de sua rejeição. Aqui ela está explicando também em partes o que ela tinha visto naquela primeira visão que nós comentamos. Encontramos dessa maneira informações importantes sobre o fato de, antes que haja um fechamento geral da porta da graça, há muitas vezes em certas gerações, em certos eventos específicos, um fechamento da porta da graça de maneira limitada. Ellen White, nesse mesmo texto Mensagens Escolhidas, ela, antes de entrar no tema aqui dos adventistas, ela justifica essa posição, por exemplo, dando o caso de Noé, na época do dilúvio, então, que houve um fechamento da porta da graça e se salvou a família de Noé. O restante foi rejeitado por Deus e destruído. Também na época de Ló ocorreu de maneira semelhante uma porta fechada para Sodoma e Gomorra. E no limite desse tempo que Ló foi salvo. Mas vemos aqui que em 1844 houve uma porta fechada. Alguns declaravam que Ellen White queria fechar a porta da graça para todo mundo. E essa foi uma posição nutrida por alguns adventistas logo depois do grande desapontamento. Mesmo Guilherme Miller, no primeiro momento, declarou que de fato já tinha sido feita a obra de pregação do Evangelho e agora era só aguardar a volta de Cristo,
que logo apareceria nas nuvens do céu, visto que a porta já tinha se fechado. E a própria condição das pessoas escarnecendo parecia que colocava elas para além da salvação. No entanto, havia pessoas que não tinham ouvido ainda em relação a essa mensagem. E é esse aspecto que Ellen White destaca. Enquanto que, de fato, fala de duas classes, aqueles que ouviram e rejeitaram e aqueles que aceitaram e depois voltaram atrás e que para eles não tinha mais salvação, havia a porta da graça fechada para eles, havia muitos a serem alcançados pela mensagem ainda. Aqueles que não ouviram não tinham culpa em relação a essa mensagem. Então, Ellen White deixa muito claro esse ponto nesse texto e fica acima de qualquer dúvida tanto o aspecto de uma porta fechada de maneira limitada, parcial para alguns, como aberta para outros ainda. Aqui temos o grande conflito, página 378, falando sobre as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. É justamente que Ellen White declara que isso ela traz um princípio geral para nós. Onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever pelo fato de se achar este em conflito com as tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Obscurece o entendimento, a consciência se torna calejada, o coração é endurecido e a alma se separa de Deus. Onde a mensagem da verdade é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas, esfriam a fé e o amor, entram a separação e a discórdia. Dessa maneira, vez após vez, durante essa história de pecado, temos visto pessoas chegarem ao limite da misericórdia divina e pecarem contra o Espírito Santo devido ao endurecimento do coração. Essas pessoas, elas não foi um ato isolado, único, que colocou elas nessa posição, mas de fato a resistência contínua e o Espírito Santo cada vez podendo atingir menos essa consciência, chega ao ponto de abafar a tal ponto que já não discerne o certo do errado, a verdade da mentira. E desse modo aqui diz que para esses fica sem oportunidade, porque trataram levianamente, desdenharam da mensagem provinda de Deus. Grande risco há para aquela classe que inclusive acumula uma rejeição de não só não aceitar a mensagem de Deus, mas de denunciá-la como provindo de Satanás. Essa foi a acusação de vários judeus contra a obra de Jesus, dizendo que na realidade os milagres dele vinham de Beelzebul. Desta maneira nós vemos uma situação difícil. Essas pessoas se colocam numa posição de até mesmo chegarem a acreditar nisso que estão declarando. Um exemplo muito claro se encontra na rebelião de Coré, Datã e Abirão, lá no deserto contra Moisés e Arão. Naquela rebelião, se vocês olharem no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White declara que Coré acreditava que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele foi tão longe nessa sua rebelião que ele acabou crendo na mentira que ele tinha inventado. Que condição terrível! Que possamos estar livres disso, não venha ocorrer com nenhum de nós tal posição irremediável como mostram os textos. Aqui temos agora o paralelo com o antigo Israel.
Grande Conflito, página 457, 458, diz que a história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiar os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento fora provada a sua fé, como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvesse ainda confiado na mão guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Uma declaração muito triste de nós lermos, né? Como que está atrasada a obra. O propósito de Deus é maravilhoso para com seu povo, mas seu povo em incredulidade não aceita se sujeitar aos propósitos de Deus. Aqui vemos que infelizmente não houve união para pregar a mensagem do terceiro anjo. Caso tivesse ouvido e continuasse aquele grupo liberto, depois do grande desapontamento, tivessem continuado unidos, eles então teriam encontrado poder do Espírito Santo sendo derramado sobre eles em pouco tempo. A obra teria sido concluída, Cristo já teria vindo. No entanto, aqui o paralelo é interessante nós meditarmos que Ellen White, ao colocar a experiência dos adventistas comparada com o Mar Vermelho, mostra que eles agiram pior que Israel. Israel então passou pelaquela prova do Mar Vermelho e foram cair mais adiante em incredulidade. Nós temos a experiência em Cádiz Barneia, aonde eles poderiam já àquela altura, aquela geração que saiu do Egito, entrar, atravessar o Jordão e entrar então na Canaã terrestre. No entanto, eles foram incrédulos. Aqui a experiência dos adventistas foi pior ainda, porque eles de fato já na primeira prova, a do Mar Vermelho, que é comparado aqui, eles não se mantiveram unidos. Posteriormente, nós poderíamos dizer que na história dos adventistas já sabatistas, eles foram mais adiantes nessa mensagem. Em 1888, poderíamos comparar que eles estavam em Cádiz Barneia. Mas mais uma vez, Deus estava pronto a derramar grande bênção ao seu povo, mas eles rejeitaram a mensagem celestial, perseguiram então os mensageiros que vieram com essa mensagem, encheram o coração de preconceitos, de orgulho, e deste modo então tiveram que permanecer por mais tempo neste mundo. Essas histórias de fracassos nós vemos várias vezes se repetindo. E os paralelos aqui são bem interessantes de nós estudarmos. Aqui no Grande Conflito, página 458, aqui na página 36 da apostila, nos diz assim: Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo e feliz, mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. Semelhantemente, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus, como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado. Outros se levantaram para proclamar a mensagem. E aqui, na continuação, temos um texto Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67. Os anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, apresentam o tempo como muito breve. Assim ele me tem sido apresentado. É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperávamos nos primeiros tempos desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Nunca. Devemos lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. Este é um princípio essencial de entendermos em nosso tempo. Não deve haver um espírito de triunfalismo na Igreja de Deus, achando que as promessas se cumprirão de qualquer modo. O antigo Israel está aí para nos mostrar o mal que tal espírito faz. Achavam que eram os favoritos do céu e nunca seriam rejeitados. Eram filhos de Abraão e, portanto, não seria nenhum mal alcançaria eles. Apenas os que eram pecadores, apenas os que não eram filhos de Abraão que sofreriam danos. Uma visão muito estreita que eles tinham. Aqui na página 68 do mesmo livro diz ainda que houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante, união, no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando ao mundo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disto para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Tudo isso ela escreveu já em 1883. Que a obra está muito atrasada. Por fim, aqui para concluirmos esse nosso estudo de hoje, temos um texto final que deve servir de parâmetro para nós ao decorrer de todos os estudos, que está no Eventos Finais, página 53 no livro, e na versão digital na página 59. Um texto que abre nossa mente para não ficarmos presos à placa de igreja, a uma denominação em si, achando que aquilo que um dia Deus chamou para fazer a obra será para sempre dessa maneira. Os textos são claros em dizer que Deus chamou os adventistas do sétimo dia para uma obra especial, tirou da pedreira do mundo para ser então testemunhas da verdade. No entanto, isso não significa que, se não cumprirem os requisitos, continuarão no favor de Deus. O texto diz assim: quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Deus quer cooperar com eles, mas se eles não correspondem, não tem condição. Como Deus vai agir através de um ministério apostatado? Vamos à continuação. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda a má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um opróbrio. Aqui
aqueles que foram escolhidos no lugar daqueles que foram rejeitados. E nós podemos aqui comparar também o fato de Deus ter rejeitado as igrejas protestantes e levantado o adventismo. Mas se esses também fracassarem, falharem em sua obra, estes serão rejeitados por sua vez. E assim, por conseguinte, não podemos entender que há um limite para esse princípio de Deus de maneira alguma. A história tem se repetido vez após vez e por isso que ela não se conclui. A parte final da obra que a Igreja de Deus neste mundo tem que fazer, ela tem negligenciado fazer. E as dificuldades vão se somando. Nós vemos que na experiência do antigo Israel teria sido muito mais fácil entrarem em Canaã logo que saíram do Egito. Depois de 40 anos vagueando no deserto, o que ocorreu? Os inimigos se fortaleceram e agora tiveram que travar duras batalhas para conquistar aquelas terras. Foi lançado tropeços eficazes para trazer apostasia para o povo de Deus também, como Balaão fez, aonde à beira do Jordão ainda os israelitas caíram em apostasia e adultério. Vemos dessa maneira quão importante é uma igreja que não vai ser perfeita. Há duas classes dentro da igreja e o próprio estudo da parábola vem destacando isso. Sabemos que, por outro lado, trigo e joio, virgens prudentes e virgens loucas, essa classe negativa, ela não é aquela que está em pecado aberto declarado, porque a estes a disciplina eclesiástica é necessária, é muito claro esse ponto, de que devem ser excluídos da comunidade da igreja. Porém, há aqueles que não são sinceros, não se quebraram na rocha que é Cristo e que estão na igreja de Deus de fato, de maneira até certo ponto oculta. A influência desses é negativa de fato, lançam sombras na igreja, mas numa aparência exterior professam a mesma fé religiosa, defendem as mesmas verdades. No entanto, o que nós encontramos só na crise final, uma igreja realmente de uma classe só ocorrerá na sacudidura final. Mas ainda hoje, em nossos dias, e o texto do Serviço Cristão, a página 253, deixa muito claro em relação a isso, que de fato não há condição de Deus trabalhar com um povo que não seja esclarecido e cooperador. E aí Ellen White fala naquele texto do Serviço Cristão, página 253, que quando houver a maior parte nessa condição favorável, Deus reconhecerá esse fato e o Espírito Santo será derramado então. Deste modo, a maior parte dos membros da igreja estarem na condição de esclarecidos e cooperadores, ou seja, a teoria e a prática, um reavivamento e uma reforma, ocorrendo isso, Deus poderá concluir sua obra com seu povo. Que Deus esteja nos iluminando a cada dia. Conto com a companhia de vocês para continuarmos esse estudo no próximo capítulo, trazendo agora a segunda aplicação de 1844 em diante. Muitos detalhes serão elencados aqui, e inclusive mais detalhes sobre os símbolos dessa parábola serão entendidos
nesses próximos capítulos. Eu conto com a presença, com a companhia de vocês nos vídeos seguintes. Esses estudos progressivamente estão avançando numa direção soleníssima, de nos anunciar a mensagem do clamor da meia-noite para os nossos dias, o anúncio da vinda como ladrão, que possamos fazer parte dessa pregação. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.